Olá pessoal, muito bom estar aqui dando sequência à nossa preparação em execução penal. E vamos agora examinar os incidentes inerentes à execução da pena privativa de liberdade. E o primeiro deles, talvez o mais esperado por você, não seria diferente diante das modificações promovidas pela Lei 13.964, diz respeito aos novos percentuais para fins de progressão de regime. É certo que antes nós tínhamos, na realidade, em regra, a fração de 1/6 para fins de progressão de regime. E nós tínhamos, para os crimes hediondos e equiparados, a fração de 2/5 para o primário e a fração de 3/5 para o reincidente, independentemente de ser específico ou genérico. Era essa a realidade normativa que nós tínhamos. Entretanto, com as modificações promovidas pela Lei 13.964, que, de maneira geral, houve exceções e iremos apresentá-las, mas que, de maneira geral, procuraram potencializar a carcerização, o que é uma opção, no mínimo, discutível, ainda mais depois do Supremo Tribunal Federal ter assentado o estado de coisas inconstitucional do nosso sistema prisional e, portanto, definitivamente potencializar o encarceramento já se demonstrou inúmeras vezes ser uma medida absolutamente infértil no combate, na repressão e, sobretudo, na prevenção à criminalidade. Mas, enfim, em linhas gerais, o que tivemos? Uma novatio legis impejus. Em linhas gerais, o que houve? Uma novatio legis impejus. E, portanto, irretroativa nos termos do artigo 5º, 40 da Constituição. De maneira que a maioria desses percentuais só incidirá sobre condenações por injustos cometidos após a entrada em vigor da Lei 13.964 de 19, vulgarmente conhecida Lei Anticrime, como se pudesse haver uma lei pós-crime, mas tudo bem. Então, em linhas gerais, conforme está na sua tela, tivemos uma novatio legis impejus e, portanto, irretroativa, nos termos do artigo 5º, 40 da Constituição, de maneira que só incidirá sobre condenações por injustos cometidos após a entrada em vigor da Lei 13.964. Porém, conforme já antecipei, há algumas exceções que vamos começar a examinar. E hoje em dia, o artigo 112 da LEP nos apresenta, inúmeros percentuais para fins de progressão de regime. E um grande desafio seu, já para uma prova objetiva, é justamente como memorizar esses percentuais, porque, lamento, embora o direito seja uma ciência, enquanto tal, há de ser pensada, há de ser raciocinada, evidentemente que alguns parâmetros vão demandar memorização. E um desses parâmetros são os novos percentuais para fins de progressão de regime. Tá? Isso é inevitável. Porém, podemos, na realidade, isso vai facilitar muito a absorção do tema por você, é pensar em grupos. Então, o primeiro grupo que eu quero chamar a atenção sua é para condenações por crimes sem violência nem grave ameaça à pessoa. Então, temos crimes sem violência, nem grave ameaça à pessoa.
E se pensarmos em condenações pertinentes a crimes sem violência nem grave ameaça à pessoa, vamos trabalhar aqui ou com percentual de 16%, ou vamos trabalhar para o reincidente com percentual de 20%. Artigo 112, incisos 1 e 2 da LEP. E já quero trazer para vocês, e vocês vão compreender o porquê, o segundo grupo, relacionado a crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. Nesse caso, trabalharemos com percentual de 25% para o primário, 30% para o reincidente. E atenção aqui. Primeiramente, se fizermos, uma conta matemática rápida, a então fração de 1/6, continua na tela, equivaleria a 16,66666%. Em outras palavras, considerada a fração genérica de 1/6, se obtinha o lapso temporal para a progressão de regime depois do atual percentual de 16%, voltado para o primário em se tratando de crimes sem violência nem grave ameaça à pessoa. E, portanto, aqui, a primeira exceção ao que eu acabei de lhes dizer. Esse percentual de 16% retroage, porque ele vai traduzir uma novatio legis in melius. Portanto, embora em geral a novatio tenha sido in pejus e, portanto, irretroativa, em alguns aspectos foi in melius e assim retroagirá. E o primeiro aspecto é esse. Por quê? Se pensássemos na fração geral de 1/6, que até então vigorava, isso equivalia a 16,66%. E, portanto, se pensarmos em um primário condenado por um crime sem violência nem grave ameaça à pessoa, hoje, ante o percentual de 16%, ele consegue progredir de regime mais rápido, por menos tempo do que então se praticava. E, portanto, nesse aspecto, estamos sim diante de uma novatio legis in melius e, portanto, retroativa. E, portanto, retroativa. Agora, anotem, isso também já foi sedimentado pelo STJ, continua na tela, que temos o percentual de 30% previsto no inciso 4 do artigo 112 da LEP para o reincidente. Porém, leio, 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Então isso é muito importante. Por quê? Esse 30%, na realidade, se refere ao reincidente específico. Esse percentual se refere, portanto, ao reincidente específico. Por quê? Teremos o percentual de 30% se ele for reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
artigo 112, inciso 4 da LEP. O que isso significa? Significa que, a contrário sensu, esse percentual de 25% vai compreender não apenas o primário, mas o reincidente genérico. Exemplo. Imaginemos que eu tenha um sujeito reincidente que esteja cumprindo pena por um roubo. Roubo é um crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, isso significa trabalhar ou com percentual de 25% ou com percentual de 30%. A sua reincidência foi ditada por uma condenação anterior por furto. Portanto, ele não é reincidente em crime com violência nem grave ameaça à pessoa. E, portanto, para ele, valerá o percentual de 25%. Entretanto, se a sua reincidência foi ditada por uma condenação anterior, por exemplo, por extorsão, que é um crime também com violência ou grave ameaça à pessoa, aí, nesse caso, o seu percentual para fins de progressão não será 25%, e sim 30%. Ok? Agora, temos claramente uma perplexidade aqui verificada no artigo 112, inciso 2 da LEP, que na realidade nem é muito explorada pela doutrina, mas que não passou despercebida por nós desde a primeira edição dos nossos comentários ao pacote anticrime, que é o seguinte: temos um percentual de 16% para o condenado por crime sem violência nem grave ameaça à pessoa, primário. E teremos um percentual de 20% para o reincidente. Porém, vejam só a perplexidade. 20%. Se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Ou seja, simplesmente o legislador desavisadamente reservou esse percentual de 20%, e aí a perplexidade a quem? Também ao reincidente específico. Mas específico em crime sem violência nem grave ameaça à pessoa. E aí, por força disso, vejam só o paradoxo que o artigo 112, inciso 2 da LEP, nos traz a contrário sensu. Se tivermos uma condenação anterior reveladora de reincidência por furto e uma condenação agora por receptação, por exemplo, ele seria reincidente em crime sem violência nem grave ameaça à pessoa. Logo, estaria sujeito a 20%. Agora, se ele tem uma condenação atual por receptação, porém é reincidente por ter uma condenação anterior por roubo, nesse caso, o percentual dele seria de 16%. Olha o paradoxo. Claramente, uma situação de censura maior seria tratada com mais benevolência do que uma situação de censura menor. Eis o paradoxo. E aí, diante disso, há dois caminhos a seguir. Ambos os caminhos a serem explorados em uma prova discursiva e não em uma prova objetiva, em que temos que nos manter fiéis ao texto legal, a não ser que o STJ e o STF digam o contrário, o que até o presente momento não aconteceu. Vamos lá. Dentro de uma ótica ministerial,
vocês vão invocar o princípio da suficiência da pena e afirmar que, se esse percentual de 20% alcança o reincidente mesmo em crimes sem violência nem grave ameaça à pessoa, com maior razão ainda se o crime anterior tiver sido com violência ou grave ameaça à pessoa. Ou seja, esse percentual de 20% se aplica ao reincidente. Independentemente de o crime anterior ter sido cometido com ou sem violência ou grave ameaça à pessoa. Agora, o problema dessa compreensão é que claramente estaríamos aqui realizando uma interpretação extensiva em Malaparte. Rompendo assim os postulados do devido processo legal, da legalidade penal estrita. E, portanto, na realidade, nós teríamos que trabalhar, sim, com um percentual de 16%, não só para o primário, mas também para o reincidente não específico. O problema é que o reincidente não específico aqui teria um nível maior de censura. E, embora o processo de individualização da pena comece pelo legislador, o legislador não tem absoluta carta branca. Ele não pode romper com a racionalidade de um sistema. Ele não pode, sobretudo, romper com a proporcionalidade. Então, se 16% vai atender ao caso de gravidade maior, ou seja, um reincidente que cometeu anteriormente um crime com violência ou grave ameaça à pessoa, eu não posso tratá-lo de maneira mais benevolente aquele que é reincidente, mas que é reincidente por ter cometido um crime anterior sem violência nem grave ameaça à pessoa. E aí, qual seria a solução? O total descarte do percentual de 20%. E, portanto, em se tratando de crimes sem violência nem grave ameaça à pessoa, independentemente da reincidência ou não, a partir de um juízo de proporcionalidade, trabalharíamos com o percentual único de 16%. Essa seria a solução, ok? Como os tribunais superiores vão se colocar? Não sei. Eu, particularmente, nos meus comentários ao pacote anticrime pela editora Método, me coloquei pela segunda posição. E fiquei muito estarrecido, impressionado com o fato de que os demais autores simplesmente tangenciaram o tema, não enfrentaram esse tema, tá? Mas são duas as alternativas possíveis e são exatamente essas que eu acabei de apresentar para vocês, ok? Evidente que, em um primeiro momento, a primeira alternativa, não por acaso coloquei em vermelho, atende a uma prova para o Ministério Público numa fase discursiva oral e a segunda, evidentemente, é mais do que esperada e uma prova para a Defensoria Pública. Em relação à magistratura, vai depender muito da banca examinadora, até porque não temos sobre o tema um posicionamento do STJ, nem tampouco do Supremo Tribunal Federal. Portanto, esse é um tema que merece de você um monitoramento constante, ok? Agora, terceiro grupo de crimes. Terceiro grupo de crimes. Crimes hediondos ou
equiparados. Deixar isso bem claro. Sem resultado morte. Sem resultado morte. Aqui vamos trabalhar com o artigo 112. Inciso 5. E 7 da LEP. E aqui, em se tratando de crimes hediondos ou equiparados sem morte, na realidade, foram mantidas as frações de 2/5 e de 3/5 previstas na Lei 8.072 de 90, considerado o então artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072 de 90, porém transformadas em percentuais, já que 2/5 correspondem a 40% e 3/5 correspondem a 60%. Porém, esse percentual de 60% hoje alude ao reincidente específico em crime hediondo ou equiparado a hediondo. De maneira que, a contrário sensu, o percentual de 40% vai alcançar o primário e vai alcançar o reincidente genérico. E nesse aspecto, nos distanciamos do então artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072 de 90, que reservava a então fração de 3/5, 60%, tanto ao reincidente específico quanto ao reincidente genérico. E assim, nesse particular, temos outra novatio legis in melius. Logo, retroativa. E, portanto, nesse particular, temos outra novatio legis in melius. Logo, retroativa. Ok? Isso está muito claro quando se lê no artigo 112, inciso 5, o percentual de 40%, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. E temos no inciso 7, 60%, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Então, o que isso vai significar contrário sensu? Se a ele se reserva o percentual de 60%, caso seja reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, então, a contrário sensu, o percentual de 40% se aplica não só ao primário, mas também ao reincidente genérico. E nesse particular, reincidente genérico, estamos diante de uma novatio legis in melius e, portanto, retroativa. Tá bom, gente? Então, fiquem de olho que essa foi uma inovação expressiva em relação à ordem normativa, então, em vigor, e esse fenômeno já foi identificado na linha do que sempre sustentamos nos comentários ao pacote anticrime pelo STJ. Tá bom? Agora, outro grupo. Crimes hediondos ou equiparados com o resultado morte.
com o resultado morte. Aqui, nós vamos trabalhar com 50% ou com 70%. Só que existe um dado que eu preciso lhes dizer de antemão. Em se tratando de crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, embora topograficamente mal colocado, porque o artigo 112 da LEP versa sobre progressão de regime e não sobre livramento condicional, já lhes antecipo e lhes digo que, para essa classe de crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, o livramento condicional está descartado. Isso está estampado no artigo 112 da LEP, inciso 6, a linha A, e inciso 8 do artigo 112 da LEP, tá? Agora, pegadinha. Em se tratando de condenação por crime hediondo, com resultado morte, também está descartada a saída temporária. Considerado o artigo 122, parágrafo 2º, da LEP. Porém, em se tratando de crime equiparado a hediondo com morte, aí, a contrário senso, a saída temporária ainda é possível. Por quê? Porque, embora o legislador tenha, no artigo 112, sempre pontuado, condenado por crime hediondo, equiparado com resultado morte, no artigo 122, parágrafo 2º, ele diz: não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Crime hediondo com resultado morte. Então, em se tratando de condenado por crime hediondo com resultado morte, está descartada igualmente a saída temporária. Deixar isso bem claro, tá? Agora, é certo que, em se tratando de crime equiparado a hediondo com resultado morte, a saída temporária aí seria possível, tá bom? Agora, atente para um outro detalhe. Temos o percentual de 70% aqui também para o reincidente específico. Ou seja, em crime hediondo ou equiparado com morte. Deixa isso bem claro. Com morte. Afinal de contas, o artigo 112 estabelece no inciso 8 o percentual de 70% se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com o resultado morte. Tá?
Então, o que isso vai significar a contrário senso? Preste atenção. A contrário senso. Se estivermos diante de um condenado por crime hediondo ou equiparado sem morte, ele não deixa de ser reincidente específico em crime hediondo. Logo, para ele, o percentual será de 60%, conforme já examinado. Agora, por outro lado, se ele for reincidente genérico, ele não deixa de ter sido condenado por um crime hediondo equiparado com resultado morte. Logo, para ele valerá o percentual de 50%. De maneira que esse percentual de 50%, que está aí na sua tela, 112.6a, acaba se aplicando não só ao primário, mas ao reincidente genérico, ou seja, reincidente em crime não hediondo equiparado. Só que compreendam, 50% é menos do que os, então, 60% praticados, 3/5. E, portanto, aqui também teremos uma novatio in melius. Logo, retroativa. Em outras palavras, o sujeito cumpre pena por um latrocínio. E um latrocínio na segunda figura, ou seja, com o resultado morte. Ele vai progredir em 50%. Se for primário, bem como se for reincidente genérico, ou seja, se a condenação anterior não tiver sido por crime hediondo equiparado. 50% é menos do que 60% e, portanto, isso vai retroagir, tá bom? Por outro lado, imaginemos que ele tenha tido uma condenação por tráfico e agora ele está cumprindo pena por latrocínio, resultado, morte. Ele não é reincidente em crime hediondo equiparado com morte, mas ele é reincidente em crime hediondo equiparado, já que a condenação anterior foi por tráfico. E, portanto, neste caso, né, o percentual para fins de progressão não será de 70%, mas será de 60%. Tá bom, gente? Gravem isso, que isso é muito importante agora. É só o começo.